seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos agora dar um abraço, Jesus. Dê um abraço bem apertado nele. Diga para ele até mesmo. E agradeça por esse momento. Porque todas as dores que vocês entregaram a ele, ele as recebeu. É só confiar. Ele disse a nós que a nossa fé pode mover montanhas. Então vamos confiar. Confiar na sua palavra. Confiar no amor dele por nós. Depois desse abraço, vamos voltando aqui para o nosso ambiente. Vamos sentindo novamente o nosso corpo. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos sentindo as nossas mãos, os nossos pés. Quando todos estiverem bem, ela chama Ó Jesus Amigo. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver assim, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Amor, ó Jesus, amigo, sou feliz
um irmão que sofre com o Evangelho anunciar. Aprendemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre, que assim seja. Vamos agora a nossa palestra. Sejam muito bem-vindos, Isabel. Sim. Boa noite a todos, nessa noite chuvosa, né? Água chuva, né? Mas tá bom, né? A água é precisa, né? Então, eu decidi hoje pelo tema Transição Planetária, porque há mais ou menos 4 anos que a espiritualidade me pediu para que eu batesse nessa tecla e falasse desse tema, né? E então tem um pouco a mais a acrescentar aqui hoje. E é o seguinte, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Aí tem uma guerra em andamento, né? E muita gente começou a questionar, falou, olha, o que está acontecendo, né? Não teve uma profecia, entre aspas, de Chico Xavier, que falou que se não acontecesse uma guerra, né? Até 2019, né? O planeta Terra entraria, né? Subiria, né? De plano, para um planeta de recuperação, né? E muita gente ainda tem essa dúvida. Eu quero esclarecer uma coisa para vocês, mas que fique bem claro que é a minha opinião agora, só nesse ponto que eu vou colocar. Eu sempre questionei essa questão aí de que Cristo tinha dado aquela moratória de 50 anos para a Terra, 50 anos é muito pouco para a gente. A gente não se emendou até hoje, né? Como que a humanidade iria se sustentar em 50 anos. Enfim, eu fico me perguntando por que o Chico Xavier não falou se ele teria falado. Mas muita gente acreditou, doutora Marlene
Marlene Nobre escreveu o livro, muita gente escreveu o livro, e fizeram um documentário que foi assim, né, muito famoso, e passou em 2019 e nós estamos em guerra hoje. E uma pessoa me alertou nesse dia do seguinte, que a transição planetária começou por volta quase 300 anos. Se nem tanto, na época de Kardec já se falava na transição planetária com o verbo no presente, onde já se estava na transição planetária. Só que uma transição no planeta não é assim que se faz, né, da noite pro dia, né? E depois disso, em 14, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, século passado. Depois, em 39, nós tivemos outra. Em plena transição planetária, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, né? Essa ainda não pode ser considerada, porque, né, não tem nada nuclear, nada por enquanto, né? A gente espera que pare por aí, né? Mas por quê? Né? Por que a guerra? Então eu separei, esse aqui é um livro meu, tá? Mas é sobre o nosso lar, quando ia sair o filme, a editora me pediu para escrever esse livro. E eu fiz esse livro baseado em tópicos, porque nosso lar é como se fosse um relato, um romance que vai rolando assim, e os temas vão acontecendo tudo meio misturado. Já aqui eu fiz departamentizado, cada título sobre uma coisa. Então, vamos ver assim, o que André Luiz falava sobre a Segunda Guerra, né? As primeiras bombas estouraram em 1939, né? O Emmanuel levou o Chico Xavier em 1943 para conhecer nosso lar. Que o Chico ficou meio assim, né? Não sabia se escrevia o livro ou não, ficou meio assustado. E a partir daí, o livro Nosso Lar foi gerado, né? Foi psicografado pelo Chico Xavier. Então, lá quase no meio para o fim, né, estoura a guerra, 1939, né? E aí o André Luiz tem contato com o ministro que esteve lá no campo de batalha, né? E ele relata algumas coisas. Então eu vou dar uma lidinha para vocês, para a gente ter noção, assim, que a guerra não é só no nosso plano. E o tanto que nós podemos influenciar nisso, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então é uma reflexão para a gente fazer esse tema. De como, né, qual é a postura ideal que nós devemos tomar, né, nesses tempos de tanto tumulto, né, tanta dificuldade. Então, aqui diz o seguinte, que André Luiz estava, logo que ele foi para a casa de Elísia, ele saiu do hospital, né, ele foi para a casa de enfermeira. E aí, solicitando voluntários para trabalharem no equilíbrio moral do planeta Terra. Então, isso no espaço, no nosso lar, que fica
acima da cidade do Rio de Janeiro, a guerra estava lá na Europa e aqui no Brasil as emissoras estavam, né, solicitando voluntários para trabalhar no equilíbrio, né, do globo terrestre. Veja bem, a guerra está lá, às vezes a gente pensa que essa guerra não é nossa, né, mas às vezes se engana, né? E aí ele dizia, né, que era necessário intervir nas zonas, né, de ligação do umbral com a mente humana e tal, etc. E vai falando, vai narrando o seguinte: letras falantes da ignorância que haviam induzido focos de guerra na Ásia passaram a cercar nações europeias, impulsionando as ações criminosas. Vejam bem, essas negras falantes de ignorância eram espirituais e elas influenciavam os encarnados a guiar, né? Já tinham feito isso antes e estavam fazendo novamente, né? E diz que havia, né, já benfeitores trabalhando para, né, para amenizar isso e tal, etc. E daí o André ficou muito assustado, né? Tudo para ele era novo, né? Bom, enfim, o Olívia, né, falou para ele: olha, isso tudo, né, é paliativo, é necessário, mas não vai impedir o que tem que acontecer, né? Porque a situação do mundo é angustiosa, né? Tudo já, no momento, indicava que o planeta, né, se encontrava na iminência dessas batalhas, né? E, apesar do esforço do plano espiritual, não havia escapatória, segundo as palavras dele, não havia escapatória. A humanidade terrestre pagaria em dias próximos o terrível preço do sofrimento. A situação geral era muito crítica, né, para atender às solicitações da moradia, né, que pedia ajuda, né, e outros núcleos. Por quê? Porque as nações tinham se nutrido de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de ambição, né, e precisavam, olha bem a palavra, experimentar a necessidade de expelir os venenos fatais. Quer dizer, existia toda uma situação que precisava ser, né, expurgada através do sofrimento. E ali depois, para quem se interessar, em nosso lar tem um capítulo, né, sobre o ministro que fala lá, né, a respeito de como que é. Ele esteve no campo de batalha, né, e ele esteve assim mais como aprendiz, né, porque ele disse que ele não se sentia, era tanto horror que ele não se sentia habilitado, né, a permanecer naquele lugar, a trabalhar naquele lugar. Então, a coisa era feia mesmo. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, que o agressor, vamos dizer, aquele que causou, é considerado culpado, né? Tem que ser certo? Mas depois a coisa fica tão complicada que a vítima também fica muito revoltada, né? Então, e aí tem também o plano espiritual agindo ali, né? Que é ele fala que a questão de batalha é infernal, para não dizer outras coisas mais, né? Então é uma coisa assim
leis divinas é a lei da ação e da reação, né? Então, o que acontece? Quando essas nações começam, né, a adquirir carne, né, negativos, elas, uma hora, isso daí precisa ser limpo e purificado, certo? Então, surgem os eventos mais graves, né? E, principalmente quando tem orgulho, vaidade e outras coisas. Eu não vou falar mesmo na guerra nesse momento. Eu podia falar, mas eu não vou falar, né? Eu vou deixar para cada um pensar por si mesmo a respeito, né, do que está acontecendo hoje, né, baseado nas experiências anteriores, né? Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de expansão de poder. Eles falam mais, tinha que ser ariano, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. O Hitler não era nada daquilo. Não tinha característica daquilo. Nem alemão ele não era, ele era austríaco. Então, é assim, meio conversa para boi dormir, né? Na verdade, é a expansão dos domínios. A humanidade quer o que é do vizinho, né? Quer o que é do outro, se acha no direito de entrar na casa do outro, até de matar o chefe da casa, né? Para poder expandir o seu domínio. Enfim, quem somos nós para julgar, né? Agora, voltando para a transição planetária, nós estamos num período muito grave. Por quê? Porque estamos encarnados aí no final da transição planetária, não vamos ter tempo de morrer, de reencarnar de novo nesse planeta de expiações, não dá tempo, né? Então, para a gente permanecer na Terra, Jesus disse que a Terra pertenceria aos mansos e pacíficos. E então nós temos que nos tornar mansos e pacíficos e deixar aqui essas impurezas do nosso passado, dos nossos karmas negativos. Então é por isso que a gente vê, né, tantas doenças na parte mental, na parte espiritual, né? A gente que trabalha em centro espírita sabe, né? Quanto de problema espiritual Por quê? Não é que as pessoas sejam tão ruins. É o seguinte, André Luiz também falou isso, né? Nós não, o nosso desenvolvimento tecnológico foi bárbaro, mas o nosso desenvolvimento moral ficou faltando. E quando a gente se desenvolve, as nossas faculdades se afloram. Então, nós estamos tendo uma epidemia de mediunidade, com pessoas que não sabem lidar com isso, né? E precisam urgentemente, né, reformar a porque os monstros herdaram a terra. Pessoalmente, eu sigo a Luísa Castanhedo, não sei se alguém aqui conhece as palestras dela. Eu pessoalmente, tá? Se alguém quiser dar uma olhadinha, ela fala sobre transição planetária, ela diz que ela tem, né, a ligação com as entidades e tal, etc.
é interessante, mas cada um tem que pensar nesse momento em si. Não de forma egoísta, não é que eu penso só em mim, não é isso. Pensar no que eu estou fazendo aqui, sabe? Qual que é a minha? O que eu estou dando em retorno para o planeta Terra? O planeta Terra, desde que a gente é concebido, ele nos alimenta, ele nos dá alimento, nos dá condições de vida, até o dia do nosso último suspiro. O que eu estou fazendo para o meu planeta? Às vezes eu não posso fazer nada, mas eu posso, por exemplo, diminuir um pouco o meu lixo doméstico, né? Fazer um pouco mais de reciclagem. É lógico que as empresas deviam tomar conta disso também, das embalagens, mas eles não tomam. E se eles não tomam, alguém tem que tomar alguma providência, né? Nós temos ilha de plástico no oceano que é maior que muitos estados do Brasil, né? Que as correntes marítimas levam e vai acumulando, né? Então, mas a parte mais sensível da coisa é o nosso comportamento mental. Então, vou fazer aí uma paradinha da transição que foi editada e vou voltar lá no começo. Os animais têm uma inteligência fragmentada. O que é isso? Eles são inteligentes, mas eles têm pensamento que não é constante. O pensamento deles é fragmentado. Só quando nós nos tornamos hominais é que o nosso pensamento é constante. E esse momento é o momento em que o princípio inteligente se transforma em espírito e ainda não nos foi dado saber como que funciona. Mas a gente ainda não sabe, né? Enfim, nós temos pensamentos constantes, cerca de 80 mil por dia. Não sei quem contou, mas é o que dizem os cientistas, né? E eu penso que sim, porque é constante, né? Eu penso bastante, viu, gente? Eu penso que é dormindo. Eu não penso só uma coisa de cada vez, não. Então é complicado, né? A gente pensa, não. O nosso pensamento, ele tem forma, ele tem cor e tem vibração. Como que ele funciona? Como ele tem forma, ele é algo material. Então, nós usamos o fluido cósmico universal, que é o fluido, né, que existe em todo o universo, em várias, olha gente, vocês podem perguntar se eu souber, em várias densidades. Desde, vamos dizer, a gente conhece aqui, o que é mais sólido que a gente conhece? Ferro. O ferro, certo? Até os fluidos mais sutis. Isso a física quântica já explicou, já foi picando o átomo e depois as partículas lá, até ele virar energia. Até virar energia. Certo? Então, a matéria é o quê? É esse fluido condensado. Certo? O pensamento, para ele existir, ele precisa desse fluido cósmico. Então, é através da nossa vontade que nós damos
forma e intenção para ele, né? Então, o que acontece? Kardec falava que ele, imediatamente, quando você pensa, ele já se projeta na nossa aura e já parte para onde a gente dirigiu, né? Certo? Então, nós temos essa capacidade. Por isso que tem gente que tem capacidade de curar, tem gente que seca a pimenteira, né? Só com o pensamento, vocês já ouviram falar nisso? Existe, né? Enfim, o nosso pensamento, ele é poderoso, mas nós não temos noção disso. Por quê? Porque a gente vive meio que encarcerado numa caixinha, né? A gente meio que vive para comer, dormir, sobreviver e gozar, né? O que a gente faz? Trabalha, esperando o fim de semana, né? Não é isso? Esperando melhorar de condição financeira, esperando a casa, esperando o carro. Não que isso seja errado, mas não é a única coisa que existe e nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para nos desenvolver, porque a outra lei do universo é a de evolução, certo? Então ninguém retrograda, ninguém volta para trás. A pessoa pode estacionar, mas o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu, permanece. Certo? Então vejam bem. Nesse último momento de transição planetária que a gente está, que a própria espiritualidade diz que existe, né, muita influência da espiritualidade na matéria, não só negativa. Nós temos um guia espiritual desde a nossa concepção para nos acompanhar ao longo da nossa vida, né? Um babá espiritual, porque a gente ainda é criancinha, né? A gente precisa aprender e crescer muito, né? Para se tornar um espírito feliz, né? Mas nós temos, né? Temos os mentores, temos a ajuda das casas, né? Espíritas, temos vídeos, temos livros, temos tudo para, né? Para que a gente possa, nesse momento, né? Tomar as rédeas do nosso destino nas nossas mãos. Olha, isso é importante, gente. Isso é muito importante. Esta é uma das encarnações mais importantes que nós temos tido até hoje. Por quê? Porque nós ainda somos que nem adolescentes, que às vezes a gente acha que é criança e às vezes acha que é adulto, e essa exigência de tomar a regra do nosso destino na mão, ela aconteceu, né? Problema nosso se a gente não se desenvolveu moralmente até agora, nós vamos ter que correr atrás, né? E nos desenvolver, certo? É isso. Quando Kardec perguntou para a espiritualidade, os espíritos influenciam a matéria? Aí ele quase caiu das pernas quando a espiritualidade respondeu: muito mais do que imaginar. Então, muitas vezes nós estamos sendo guiados, né? Quando estamos no piloto automático, para que a gente não dê um passo à frente, né? Para que a gente não cresça, porque quando nós crescermos, esses espíritos que fomentam as guerras, a ambição,
a violência, né? O desentendimento, né? Eles não vão ter mais acesso. Porque tudo na natureza é física, né? Então, nós sabemos o quê? Que o nosso pensamento, ele é onda. Como é onda? O som, né? A gente não vê falar, a gente não vê o pensamento. Mas alguém aqui vê o som? Alguém já viu o som? Alguém duvida que o som existe? Não tem como, né? A luz, né? A luz a gente não tem que ver, né? Mas também é onda, né? Onda luminosa, né? As cores. Quando se faz, eu não sei, aqui na casa faz o trabalho de cromoterapia. Quando se faz trabalho de cromoterapia, né? Aquelas cores trazem energias específicas de cura, né? E o nosso pensamento é onda. Agora, ele pode ser curativo ou pode ser muito negativo, né? Como que a gente vai fazer então? Né? A velha, né? O velho conselho do Santo Agostinho, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, né? A gente fazer aí uma revisão do nosso dia, né? Para a gente poder se tocar naquilo que a gente precisa melhorar, né? Da gente com a gente mesmo. Porque às vezes nós não somos maus com os outros, nós somos maus conosco. E aí, o que acontece? A gente não se deixa crescer, porque a gente tem baixa autoestima. Baixa autoestima existe demais hoje, demais. A gente sabe, né, que faz atendimento fraterno. Até às vezes a gente também entra mais ou menos nessa vibe aí conforme a situação, né? Então, precisamos dormir bem e aterrar um pouco, né? A terra, ela vai fazer, né? Ela vai fazer a transição, ela já está fazendo a transição planetária. Não somos nós que vamos mudar isso. Porque nós não somos os únicos seres viventes aqui. Nós não somos os únicos seres inteligentes aqui, né? Nós não somos o supra-sumo, né? Então, não somos nós que vamos fazer com que a Terra não passe de ano, não passe de nível. Mas tem, no plano espiritual, tem aquela turminha que está fazendo o quê? Segurando a humanidade com os vícios, com as más vibrações, com os maus pensamentos, né? Para quê? Para que a gente não assente, a gente não melhora. E o planeta já faz muito tempo que está com uma psicosfera muito, muito feia. O irmão Jacó, eu não sei que ano que o irmão Jacó morreu, alguém sabe? Também não O lembro. irmão Jacó, naquele livro Voltei, né? É ótimo. Quando ele desencarna, ele está indo, né? Estão levando ele, né? Porque ele dizia que não tinha luz própria. Estão levando ele, os amigos espirituais. E aí ele resolve dar uma olhadinha para a Terra, ele pensa que vai ver aquele planetinha azul. Só que ele vê o planeta envolto em trevas, né? Por quê? Porque a psicosfera do planeta, a parte
energética do planeta está muito pesada. Agora vejam bem a nossa condição. Nós não evoluímos suficientemente, né? Nós estamos ficando com as nossas faculdades afloradas, né? Com a mediunidade mais aberta. Com essa psicosfera pesada, médium é atrativo. Médium recebe tudo, né? Uma vez uma amiga me falou, e foi assim a definição mais interessante que eu vi de médium, que ela fala assim, ó, uma luz acesa atrai todos os insetos, não atrai? O médium é a mesma coisa, ele é atrativo, ele é aquela luz, né? Para aqueles que estão povoando ali, né? O mundo astral, né? Então é isso, gente. Nós precisamos nos apegar muito com Deus, né? Com a espiritualidade. Não adianta a gente ficar ralando o joelho. O que a gente precisa é mudar o nosso teor de pensamento, né? E como é que a gente faz? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu sou fumante. Eu já fui, viu? Não estou falando mal de fumante, se tiver algum aqui, não, que eu já fui. Mas eu sou fumante, tá? Aí, eu entendo que eu preciso largar de fumar. Aí eu falo assim, eu precisava largar de fumar, mas eu não consigo. Quando eu falo eu não consigo, eu decreto para mim mesma que eu não vou conseguir. Certo? Não é isso? Sim. O que eu estou dizendo para mim mesma? Não vai conseguir, não. Não vou conseguir. Então, o que tem que mudar? Tem que mudar a forma de enxergar a coisa. Então, eu posso pensar assim, eu sou fumante, eu hei de conseguir parar de fumar. Então, eu já estou dando uma possibilidade, nem estou largando agora, mas eu estou dizendo para mim que eu sou capaz, que eu serei capaz, vou ser capaz de parar de fumar. Aí depois tem uma etapa que eu falo assim, eu vou conseguir parar de fumar. Quando a pessoa chega, eu vou conseguir, com bastante convicção, ela consegue. Isso vale para os nossos vícios, de cigarro, de álcool, seja lá o que for, de maledicência, de pavio curto, né? Existem muitos vícios, né? De vaidade, né? De gente que é pretensioso, de orgulho, sei lá, cada um vai saber lá no fundinho de si o que precisa ser reformado, né? E aí a gente começa a trabalhar, né? Certo? Nesses momentos também a gente precisa aterrar. Como que a gente aterra? Pisa na terra, toma contato com a terra, ou descalço, né? Gente, nós somos seres naturais, a gente ficou muito artificial, né? Nós somos seres naturais. E o que acontece? Nós vivemos com o nosso celularzinho de pendurado, 24 horas por dia. Às vezes a gente está dormindo, toca lá, eu penso, será? É o WhatsApp esse toquinho. Quem será essa hora? Aí nós não desligamos. O celular é uma ótima ferramenta, mas ele tem uma radiação. Pessoas que moram perto, principalmente perto de torre de celular, tem que tomar cuidado. O notebook nem tanto, mas o celular, sabe? Aquela coisa de ficar com o celular ligado aqui, ó,
né? É radiação direta. Então, nós precisamos nos desligar um pouco. E o que a gente faz? A gente aterra. A gente vai lá na terra, a gente procura desligar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Procurar desligar o celular, porque enquanto ele está, mesmo quando ele está desligado, ele ainda tem radiação, tem Wi-Fi lá, né? Ligadinho. Mas desligar um pouco antes de dormir, fazer uma seleção daquilo que a gente aprende pelo celular, daquilo que a gente recebe pelo celular. Tem muita besteira, viu? E digo mais, existem sites especializados em nos manter na ignorância moral, política, certo? Que isso fique bem gravado na cabeça de todo mundo, que nem tudo que a gente ouve lá pelo WhatsApp é verdade. Então a gente precisa, né, tomar as rédeas da nossa vida. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Lembram que a guerra estava acontecendo lá na Europa e a espiritualidade já estava se movimentando aqui, ali no Rio de Janeiro, que é o que eles contam? Veja bem, né? Por quê? Porque nós somos humanidade. Aquele tracinho no mapa que separa um país do outro, a espiritualidade não existe. Não existe aquilo, né? Porque existe humanidade. Então a gente... Outra coisa, gente. Existe muito chamamento da gente ficar com muita pena de pessoas. Esses dias mesmo, estava tendo no YouTube um pessoal pedindo para uma casa de idosos, mostrando os velhinhos lá, todos doentinhos, necessitados e tal, etc. Bom, muita gente doou muito. Aí o que aconteceu? Passou uns dias depois, viram que era golpe. Não existia aquela. Não é só claro o nome da entidade. Que não existia. Então, nós podemos fazer o bem? Podemos. Tem um asilo bem longe. Aqui. Também perdi do outro lado, né? Tem aqui a Bezerra de Menezes, que faz, né, a cestas básicas. Tem aqui na nossa comunidade, tem o educandário, né? Tem gente que faz cesta básica para os pobres. Então vamos nos ater aqui, né? Onde a gente está vendo, certo? Porque senão nós vamos ficar sendo feitos de bobões dessas pessoas que estão se aproveitando, né, gente? Enfim, se a gente é bobão também não tem importância, isso não causa karma, né? Causa experiência e aprendizado, né? É isso. Então, já está na hora de finalizar, né? Então fica aqui, tá? A guerra não é nossa, está lá do outro lado. Mas nós somos humanidade num momento muito grave, onde nós precisamos deixar as nossas cascas mais grossas aqui, nesta encarnação. Tem muita gente mais nova aí, mas olha, eu, por exemplo, não vou ficar muito tempo aqui, não. O tempo urge, né? Já está na hora da gente, né, ir procurando fazer as malinhas, né? Não, ainda não. Sem pressa. Eu não tenho pressa, não.
Então, mas é bom o lado de lá também, né? Ah, mas eu tô acostumado aqui, mas tempo que eu não vou pra lá, deixa eu aqui mais um pouco. Eu também faz tempo que eu estou por aqui, viu? Que a gente saiba ser útil para a gente, para nós mesmos, para os animais, né? Para a terra, né? Vamos procurar não pôr tanto veneno na terra, né? Procurar meios assim sempre mais naturais, né? De vida. Às vezes a gente se desgasta muito, usa todo o nosso pensamento, né? Nossa energia para, assim, por coisas que não são tão interessantes, né? Que não são tão, que não vão fazer tanta diferença na nossa vida. Muita gente no leito de morte falava, ai, se eu não fizesse aquilo, se eu tivesse feito aquilo, eu seria mais feliz. Mas nunca é comprar carro, comprar casa, adquirir bens materiais. Nunca é. Né? Sempre é coisa mais do coração, né? De se doar para o próximo, para a família, para o outro, né? Fazer coisas que tenham, assim, uma repercussão positiva no próximo. Né? Então, de que a Terra está quietinha, e se prospera, depende de cada um de nós que conhecemos o Espiritismo, que sabemos das leis que regem o universo, a nos transformarmos num pontinho de luz. Porque nós vamos ver ainda, né, antes da grande passagem, muita dor, muita dificuldade, porque é necessário expurgar. Olha o que o mentor falou lá. É necessário passar por esse sofrimento, não tem outro jeito. Né? Então, nós vamos poder dar sustentação para as pessoas, dar conselho, ajudar no que for possível. Né? E assim, ajudando o outro, nós estaremos ajudando nós mesmos. Né? Então, eu preparei uma coisa, falei outra, mas está falado. Eu espero que vocês tenham provocado algum tipo de reflexão, né, em cada um, que assim, a intenção é essa, né? É a gente refletir o nosso momento, a nossa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? E colocar muito amor nisso. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Que Jesus esteja conosco. Isa, mais uma vez, obrigado. Mesmo que a gente saia fora de um pouco mais de propósito, mas a gente vai aonde a energia está pedindo para que se traga. E aproveitar. Obrigado. Antes de encerrar, deixa eu dar 2 recados. Não se esqueça que domingo, próximo agora, das 17 às 18, nós temos o nosso Domingo Iluminado. Todos estão convidados. Quando a Isa falou, fazer pelo menos uma parte, uma reciclagem, cuidar da reciclagem, cuidar da nossa água que a gente gasta. Dentro da cidade, eu já faço há muitos anos, pega o seu lixo para reciclar, vai lá debaixo da pia, põe um cestinho ali só para reciclar. Lava bem limpa, viu, gente? Para não atrair insetos depois quando a gente vai mandar. Aqui do lado do Fonseca, quando a gente está subindo, antes de entrar no estacionamento, entra na rua aqui do Jardim Luciana, primeira casa direita, tem um senhor ali, ele trabalha com reciclagem, ele vive praticamente não só disso, né? Deve ser um senhor aposentado e precisa aumentar essa grana. 1 ou 2 vezes por semana eu trago o meu reciclado ali para ele. Porque para nós vendermos, tudo separado não dá nada, não consegue nada. Então traga, entregue para ele. Você já ajuda no lixo orgânico, que o coletor vai pegar 3 vezes a semana, e ao mesmo tempo que ajuda ele. Pega suas coisinhas ali, mas eu moro lá embaixo, mas tem hora que você sai à toa para nada. Então dá uma voltinha aqui, vai ali, deixa ali para ele. Ou vai no mercado, está aqui Fonseca, não vai no mercado,
passa um pouquinho antes, deixa ali para ele, depois já vira para o estacionamento. E ele agradece. Tá? Então, com os nossos pensamentos, não estou fazendo propaganda dele, não o conheço, só conheço de vista de pegar as coisas na rua. Ainda fiquei sabendo que ele mora ali, que ele pega, pode deixar na casa dele. Já tem do lado da casa dele, em frente à casa, uns locais próprios para jogarem os reciclados. Tá? Então, com os nossos pensamentos elevados em Jesus, nós vamos dar graças por este momento e assim também vamos nos preparar para os próximos, para os atendimentos espirituais, de saúde, lembrando que não é um tratamento de cura, porque quem cura é Jesus e mediante a fé de cada um. A casa, os trabalhadores são apenas veículos, caminhos, mas quem busca e quem recebe, mediante a fé, é cada um de nós. E que possamos retornar aos nossos lares melhor que quando chegamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre.